O Pokémon banido por Deus, literalmente, mano. Nosso querido Giratina. Representação do quê? Do Cramunhão, mano. O Prapo Diabão. Tipo assim, pelo que. A lore que eu conheço do Giratina é que, tipo assim, ele era o Pokémon que era um dos três, né, no caso. Tipo, veio o Palkia primeiro, que o Palkia, se eu não me engano, ele é o do espaço. É o Dialga, que é o tempo. Aí viu como uma lacuna, tá ligado? Entre o espaço e o tempo. Aí nessa lacuna, aí surgiu o Giratina, né? Que é o vazio. Porém, ele não era pra ficar no vazio, ele não era. Ele, se eu não estou. Se minha memória de velho não está me afetando agora, ele era pra ficar normal, igual todos os outros Pokémons. Ele só foi banido pro. Ele só tomou ban, mano. O ADM, mano, o Arceus, o ADM falou assim: ô, Giratina, tá fazendo muita bagunça, Giratina. Caralho, você tá gritando muito, tá fazendo baderna, tá destruindo tudo aqui, Giratina. Tá de TPM, porra? É mulher? É mulher? É fêmea? É fêmea? Vai ser banido. Aí, ó, toma, Arceus machista. Então ele foi banido por Deus, mano. Aí depois ele ficou putão com o Arceus. Se eu não me engano é isso, a Lore. Porque eu não assisti o filme, cara. Eu não assisti o filme que o Giratina aparece. Basicamente, eu só conheço da história de alguns vídeos que eu assisto aí. Isso aí pra qualquer coisa, pra qualquer anime, tá ligado? Eu só assisto alguns vídeos e eu sei da lore toda. De tanto spoiler que eu recebo. Mas é isso aí. Mas vamos ver aqui o Pokémon que foi banido por Deus. O link do vídeo original vai estar na descrição. Eu não conheço o canal, então vai ser uma novidade para mim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Pokémon que foi banido por Deus. Aí, vambora. Aí, Eu Lismanete. vou ser sincero contigo. Eu nunca fui muito de assistir Pokémon, nem de jogar também. Mas eu Pô, conheço o suficiente pra dizer que é um cara, o único conceito pra Pokémon lá de que eu vi interessante. E se mesmo, eu tipo dissesse assim, o único Pokémon que eu vi mesmo foi o da nova geração. Eu tenho o quê? Eu tenho 21 anos. Porém, o que eu mais tive contato foi o Pokémon que caraca, agora eu esqueci o nome da região. Acho que é Johto. Que é o do Chinchá, tá ligado? Que tem o Infernape. Porra! O Infernape contra o Electivire. Muito pica quando o velho no modo Berserk. Muito pica, tá? Aquilo ali é elite, aquilo ali é cinema. E mas o que eu mais acompanhei de verdade mesmo foi o do XYZ, mano. Foi aquilo lá. Foi o que eu mais acompanhei. eu conheço o suficiente pra dizer que é um conceito pra lá de Tipo, vendo interessante. na E se eu Cartoon, tá ligado? dissesse que A essa é a primeira televisão. vez que eu falo sobre esse tema aqui no canal, seria uma puta mentira, porque tem um tempo que eu já fiz esse vídeo sobre o Hypno. Não sobre o Hypno, mas sim sobre uma creepypasta que envolvia ele, Que ele que é molestava o Hypnos a Lullaby, garota lá. que, pra quem não sabe, é uma O creepypasta Asculacho. que envolve o Hypno sequestrando crianças e levando elas pra algum lugar. Brabo, meu Inclusive, herói. foi graças a essa Meu herói creepypasta aí, ó. e o caso de Lavender Town Ai, que morri. essa música ficou bem popular como uma coisa Morri. envolvendo terror. Obrigado. Mas dessa vez é a primeira que eu vou falar sobre o Pokémon em si. Quando me comentaram sobre ele pela primeira vez, eu achei que não valeria a pena, porque Pokémon Ele é... nunca teve um foco ou nem mesmo elementos de terror em si. É uma obra Aí você tá cometendo gafe, mano? Caralho, como não? O Gengar, velho. O Gengar, se eu não me engano, a porra do Gengar, vem da morte da Chansey, tá ligado? Ele vem quando a Chansey morre, surge o Gengar. Se eu não me engano, é uma porra assim, tá ligado? Ou quando a Chansey é corrompida, ou algo assim, alguma porra assim. O Cubone, mano! Caralho, o Cubone, ele só surge colocando o crânio do cadáver da mãe dele, tá ligado? Tipo, usando como capacete. Porra! Mais macabro, pô, tem vários Pokémon macabros, cara. Vários Pokémon macabros, vários Pokémon sinistros. Pokémon nunca teve Criminoso um essa frase aí. foco ou nem mesmo elementos de terror em si. É uma Caralho, como obra de não? público livre. Até conhecer Teve melhor pra esse caralho. Pokémon. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou lhe Olá, apresentar muito o terror. Giratina, o Pokémon da antimatéria. Tá, Calma pra aí. começar a falar do Giratina, primeiro a gente tem que falar Olá, amante do terror, não me é estranho, velho. Isso aí é de algum outro canal ou é do mesmo canal? Que eu tô ligado que tem algum canal que fala sobre SCP, velho. Eu não sei se é o mesmo canal. do Trio da Criação. E também, é claro, do Arceus, ou simplesmente Mano, Deus eu acho do que é. universo Pokémon. A Agora, propósito, eu sei que os nomes se pronunciam parando pra Giratina e escutar Arceus, melhor. mas eu não tô nem Eu aí. Pra já assisti mim, alguns vídeos dele, Giratina e então. Arceus são mais legal.
Tudo começa no início da criação, ou melhor, antes da criação. Concordo. Antes de É o meu tudo, favorito simplesmente da existia Trindade. o caos e mais nada. Trindade, Nenhum é 4, tipo de né? São 4 conceito, seja deuses no tempo, negócio. espaço, A matéria, Fordade. nada existia. Até que simplesmente do nada, um ovo apareceu. E de dentro dele eclodia um ser de puro poder, chamado Quem de foi que colocou o ovo? Arceus, o original, o Pokémon Alpha, o primeiro de todos. Aí, Daí, toma, Arceus, o paganismo. poderoso como era, Aí, ó, criou toma. todo o universo. E com isso criou o espaço, tempo, dimensões, planetas, Como é o quê? todo o universo. E todos. Daí, Arceus, poderoso como era, criou todo o universo. É mais ou menos isso, né, cara? Por causa que, se eu não estou enganado, pode me corrigir nos comentários, mas se eu não me estou enganado, o Arceus ele não criou todo o universo. Ele veio do ovo, beleza. Ele veio do ovo, que surgiu do nada. Aí ele primeiro, o que ele fez? Ele criou os Pokémons, que desses Pokémons surgiu o restante do universo. Se eu não estou enganado, é isso. Eu não estou me recordando, hein? Eu não estou me recordando. Já adianta. Se eu estiver errado, pode comentar aí nos comentários. Mas se eu não me engano, não foi o Arceus que criou o universo. Foi o Arceus que criou os Pokémons que, por esses Pokémons que foram criados, criaram o universo. Por exemplo, o Arceus criou o Dialga. E do Dialga surgiu o tempo, tá ligado? Não foi o Arceus que criou o tempo. Foi o Dialga que criou o tempo. Mas quem que criou o Dialga foi o Arceus. Mas não foi ele que criou o tempo, tá ligado? É basicamente isso. De todos. Daí, Arceus, O Kyogre, poderoso como era, Groudon, tá ligado? criou Com terra e todo água, o universo. tá ligado? E com isso criou o espaço, tempo, dimensões, planetas, vida, emoções, literalmente tudo. E todos esses aspectos da existência foram meio que atribuídos aos seus filhos, sendo os principais o trio da criação, brabo. Dialga, Palkia e o astro desse vídeo aqui, o Giratina. Cada um do trio da criação é responsável por fazer parte fundamental do universo, e cada um deles tem a sua própria dimensão equivalente ao seu conceito. O Dialga é o responsável por controlar o fluxo do tempo. Brabo. Ele é meio que representante, o regente Eu do tirei tempo. ele Tanto no que num Pokémon dos TCG, filmes, mano. ele Eu envia os tirei a heróis de versão volta pro passado pra full art consertarem dele. a Porra, cagada que bonitaço. aconteceu no futuro. O Palkia é o regente do espaço, então tudo que tem a ver com espaço, seja a criação de portais, Sim. distorções Voar. espaciais, fendas, tudo o Palkia pode fazer. E grande parte dos seus ataques envolvem distorções espaciais que afetam até mesmo o próprio Arceus. E finalmente o Giratina. O Giratina seria o regente da antimatéria, que, pra quem não sabe, Banido. antimatéria é literalmente isso, matéria, só que com as propriedades básicas invertidas, ou seja, as partículas têm massas iguais, só que com cargas opostas. tudo Isso ao contrário. significa que, se um grama de matéria se colidir com um grama se de deletam. antimatéria, vai acontecer um fenômeno chamado aniquilação, em que toda a massa é convertida em energia, Eles e a se energia gerada vai ser autodeletam. tão grande que a liberação dela vai causar uma explosão equivalente a várias bombas atômicas. Isso que a gente tá Brabo. falando de um mísero grama de antimatéria. Um só, hein? Fora que essa colisão poderia gerar novas A gente nem carrega partículas essa e porra. antipartículas. Então, iria acontecer uma reação em cadeia que ia aniquilar tudo em volta. Então imagina só quanto de destruição que o Giratina poderia fazer com a antimatéria. Na teoria. Na prática do universo Pokémon, a antimatéria é mais comum. Porra, é tipo assim, ele morar no... É por causa que... Porra, eu não tô lembrado de nada. Mano, ó, eu tô entrando em muita discordância nesse vídeo aqui, tá ligado? Eu tô entrando em muita discordância nesse vídeo. Cara, tipo assim, eu não me lembro agora se o Giratina... Obviamente, ele representa a antimatéria, tá ligado? Ele é, tipo, ele foi banido pra lá, ele é Pokémon Fantasma, Dragão e os Caralho 4. Porém, tipo, ele tem domínio da antimatéria, tipo, ele controla igual os outros, por causa que ele originalmente ele foi banido pra lá, né, ligado? Tipo, ele só foi banido pra lá por causa que ele tava destruindo a porra toda, né? Aí você falou, ô meu filho, ô, tia quieta aí, meu nobre, tia quieta, vai pra lá, pra casa da antimatéria. Aí ele ficou lá. Uma força Não, oposta do porra. universo, porque o Dialga e o Palkia Será que ele representam a matéria manipula, e o controla? Giratina a antimatéria. Mas isso não significa que ele vai necessariamente sair lançando rajadas de antimatéria por aí. Até pra ele se encaixar no universo e não ficar apelão demais. Porra, E ele é não seria lendário, o primeiro cara. Pokémon a acontecer alguma Porra. coisa do tipo. O bicho, pô, não ficar pelão demais. O Dialga controlando o tempo. Ele envelhecendo, sei lá, o Ash há 1 milhão de anos e o Ash virando pó. Caralho.
Porra, mais apelão que isso? Caraca, porra. Não ficar apelão demais. E ele não seria o Ele primeiro literalmente- Pokémon a acontecer Pokémon alguma Deus. coisa do tipo. O Vivitini, tá ligado? O Vivitini, que se não me engano tem Porra, o Vivitini é uma das habilidades mais quebradas de todo Pokémon. Que ele literalmente, ele consegue ter Não importa, tipo assim, não importa o oponente que seja. O Vivitini, ele tem... É como ter o Almighty de Bleach, ele sempre tem uma chance de vitória, tá ligado? Ele sempre tá projetado pra ganhar. Se eu não me engano é alguma coisa assim do tipo. Então, tipo assim... Se ele chega, obviamente tem uma hierarquia, porque eu já vi canal no YouTube falando, porra, os pokémons que poderiam derrotar os seus. Os pokémons que poderiam derrotar os seus. Vivitini, qual é o nome daquela porrinha lá de estrela, que é amarelinha? Porra, esqueci agora o nome das porras do Pokémon, que realiza desejo. Aí o cara fala, então, eu desejo que o Arceus morra. Aí o bicho vai realizar esse desejo? Porra nenhuma, mano, o Arceus tá outra dimensão, tá ligado? Tá outro patamar. Porra, o Vivitini, ele tem a porra da habilidade que ele pode vencer qualquer Pokémon. Você acha que se ele lutar contra o Arceus ele vai vencer? Não, o Arceus ele vai falar, banido, pão, e vai lá pro Vivitini, vai pra Antimatéria, junto com o Giratina. Vai ficar de xereca também, meu nobre, não tem essa não. Giratina é descrito aí, na cara. mitologia da cidade de Sinnoh como sendo um ser muito agressivo desde a sua criação. E o problema nisso é que ele, como um ser primordial, infinito. ameaçava e muito o equilíbrio cósmico, porque ele saía atacando tudo que via pela frente, o que fazia ele virar uma ameaça. O Arceus, vendo que podia dar ruim, decidiu que ia banir o Giratina. Banido. Pra onde, você me pergunta? Pro Para a vazio. dimensão que hoje ele tá regendo, o mundo invertido. Não o de Stranger Things, É por o de isso Pokémon. que eu falo que o Giratina, ele não é tão representante do vazio, tá ligado? Tipo, obviamente, ele é, mas ele não é tão, por causa que ele não nasceu, tá ligado? Pra ser, tipo assim, ele não nasceu pra ser esse representante, ele tava só vagando pelo espaço sem representar nada, tá ligado? Na criação. Só depois que ele baniu, tá ligado? O Arceus baniu ele pro vazio, que ele passou a habitar essa dimensão. Porque os outros, eles já tinham essas dimensões próprias, tá ligado? Eles já tinham as suas representações já. O Giratina não. O Giratina ficou de xereca. É isso aí. Que tá regendo o mundo invertido. Ai. Não o de Stranger Things, o de Pokémon mesmo. O mundo invertido é um lugar totalmente maluco em que nada faz sentido. Ele é um espelho do mundo da realidade. Só que, como o nome dá a entender, com tudo invertido. dia pra Mas assistir não esse só filme aí? isso. Só pra Tem rir. lugares nesse Eu mundo não assisti esse em que filme. a gravidade não funciona direito. E é cheio de abismos É um crime, né, em não que ter assistido você esse pode filme. cair do nada. Mas Fora claro. isso, tem um aspecto mais perigoso. Sempre que alguma perturbação acontece no espaço-tempo, acaba acontecendo uma distorção no mundo invertido. Essa distorção se traduz em uma nuvem tóxica que pode matar qualquer um que respirar. No jogo Pokémon Platinum, Aí quando sim, você joguei, hein? entra no mundo invertido, Isso aí joguei. tem várias coisas Pra a mais, um tipo caralho que eu joguei escadas isso aí, que não que eu levam jogava pra lugar Pokémon nenhum, pra caralho. água correndo pra cima, Aí eu tive e o que pior zerar essa de região tudo, toda o várias próprio vezes. Giratina na forma original, espreitando que nem um capiroto. Ainda mais na forma Brabo. original dele, que não tem pernas e sai flutuando por aí. Então, o mundo invertido de Pokémon é um lugar muito desgraçado de se viver. E é justamente onde o mais agressivo dos três habita. E é o único Pokémon que habita no mundo invertido. Ele é todo fofinho, Inclusive, quando ele tá lá nessa dimensão, ele volta pra sua forma original. E quando ele tá no mundo da realidade, a forma dele muda pra uma coisa menos ameaçadora. Eu considero a Ele fica forma fofinho. original do Giratina bem ameaçadora, principalmente quando ele voa por aí com o rosto coberto por aquelas placas que ele tem na cabeça. Mas quem assistiu só aos filmes, que nem eu, deve ter ficado meio confuso com essa explicação de agora. Porque o Giratina do anime não parece ser tão agressivo assim. Ele é uma Ele é fofinho. sim territorial. Ataca sem dó quem incomoda ele. Que nem quando o Dialga e o Palkia começaram a tretar lá por causa de que um achou que o outro estava invadindo o território deles, e essa briga começou a afetar o mundo invertido. Mas ele Essa pira de um achar que tá invadindo o território do outro é interessante por causa que o tempo e o espaço, né? Eles meio que são, entre aspas, né, um paralelo entre a velocidade, né, cara? Porque, tipo assim, pra você ter uma... Tipo, o tempo interfere no espaço, assim como o espaço interfere no tempo, tá ligado? Tipo, ambos
se conflitem. É interessante esse O bagulho. outro tava invadindo o território Tipo, deles na e realidade, essa tá briga ligado? começou Na a nossa afetar o realidade. mundo invertido. Mas ele em Sem ser si no Pokémon. parece ser mais neutro. Que tá lá no canto Tipo, dele. a nossa e se massa ninguém for encher o corporal saco, do ele ser não próprio vai ser humano atacar. mesmo. Mas ser agressivo Interfere no espaço-tempo. significa ele atacar deliberadamente outras pessoas ou Pokémons. Então, por que no filme ele parece ser mais bonzinho? Eu também fiquei me fazendo essa pergunta. Ah. Até conhecer o Giratina nos jogos. Mano, Olha bem pra essa cena. eu tomei um jumpscare fudido. Dessa cena quando eu joguei pela primeira vez. Vai tomar no cu. Ai, ai. Mano, eu fiquei Eu vi um cagadaço de comentário medo. desse vídeo dizendo que essa cena aí foi o Ai, primeiro jumpscare feito por um Pokémon. Sim, Isso significa sim, que a personalidade e o comportamento do Giratina pode mudar dependendo da mídia que você tá lendo. E o Giratina nos jogos condiz mais com a lore dele de que ele foi banido por ser muito agressivo Banido. e tal. E lá, ele não é conhecido como um Pokémon renegado à toa. O Giratina, ele foi introduzido na geração 4, e a personalidade e comportamento dele dentro Oh, da franquia principal dos caralho, jogos Pokémon, tipo é Diamond, muito pica, né? Pearl, Batalha de Pokémon. Platinum e Legends Arceus, Ai, ai. são descritos principalmente nas entradas da Pokédex e nas lendas da região de Sinnoh. Nos jogos, Sinnoh. o Giratina é sim Sinnoh, meu altamente agressivo e pode viajar e controlar dimensões além do tempo e do espaço. Isso explicaria porque do nada ele pode ficar invisível por um tempo. As entradas da Pokédex do Diamond ele é e do fantasma, né, Platinum cara? tem uma entrada que diz: ele olha silenciosamente pro mundo, dizendo que ele aparece em cemitérios. Então meio que retrata ele como uma figura fantasmagórica. Também é descrito que o poder do Ele é Giratina literalmente do tipo fantasma, amigo. Ele é literalmente do tipo fantasma, amigo. é tão insano Ai, ai. que ele é capaz de literalmente enlouquecer o Dialga e o Palkia. Mas eu acho que o jogo onde o Giratina mais mostra a sua fúria é no Legends Arceus, onde ele se alia ao Volo, que é um vilão que quer tomar os poderes do Arceus para criar um novo mundo e destruir o antigo. Viado. Isso combinado com Ele o é viado. Giratina, que tava puto da cara por ter sido banido. Então, eles se aliaram e começaram a abrir várias fendas dimensionais pelo mundo justamente para desafiar o Arceus. Mas depois que ele é derrotado pelo próprio jogador, ele acaba mudando de lado e ajudando a fechar as fendas. É, o Agora, protagonismo, não falando tem mais jeito. da analogia do Giratina, se você tá acompanhando o vídeo até agora, você deve ter lembrado de uma figura bem importante do cristianismo. É e o não só diabo? do cristianismo, mas de muitas outras obras que também usam esse conceito. Lúcifer. Ai, Calma meu que eu vou Deus! explicar. Ai. Lúcifer costumava ser um serafim de alta patente, sendo o mais próximo de Deus que qualquer outro. E isso meio que subiu a cabeça dele, fazendo com que ele ficasse arrogante e prepotente o suficiente para que quisesse ser igual a Deus, literalmente no mesmo patamar. Com isso, Deus expulsou mais ou menos Lúcifer isso aí, do céu, mas ok, enviando ok. ele pra É terra, mais ou menos isso. fazendo ele virar o primeiro anjo caído de todos. Isso te lembrou alguma coisa? Um ser criado por Deus e banido pelo próprio para um mundo considerado inferior. E se parece com o Giratina, né? Muitas pessoas Tipo fazem... assim, a gente faz a analogia do diabo, mas tipo, a ideia do Giratina é meio diferentaça do próprio Lúcifer, né? Por causa que o Lúcifer, ele queria assumir o trono de Deus, tá ligado? Por causa que, se não me engano, ele tinha todo o orgulho dele, tá ligado? Tipo, ele não queria ser comandado. É tipo o Barba Negra e o Barba Branca, tá ligado? O Barba Negra mete eu prefiro comandar do que ser comandado. Aí o que, ó? Se fudeu! A DM baniu pro inferno, tomando curlas, mas se fudeu. Mas enfim. O Giratina é diferente, tá ligado? Por causa que o Giratina ele só tava querendo destruir o planeta, tá ligado? Uns Hakashi, tá ligado? Só tava destruindo tudo, a porra toda, ele não queria tomar o lugar de Arceus. Pelo menos não foi falado isso, né? Aí o só tomou ban por causa que ele era muito raivoso, né? Giratina ele é Essa bonito. comparação do Giratina Mas com ele é o irado. diabo, ainda mais considerando que na forma alterada, o Giratina tem 6 garras nas asas, Ai. 6 pernas Ai. e 6 espinhos no seu pescoço. Ai. Reparou? 666. Ai, Total meu número Deus. da besta. Não sei se isso Chega, foi me proposital arrepio. ou só uma coincidência dos autores, mas serviu ainda mais para as pessoas compararem o Giratina com o Lúcifer. Apesar que o Giratina não é exatamente mau, ele é só violento e territorialista, mas no fim, ele é mais como um caótico neutro. Porra, Mas é a me diz mesma eles coisa pegar um... Caralho, qual é o nome do... Um Hydreigon.
Mesma coisa que falar, ai, High Dragon, todo fudido, todo errado. 3 cabeças, tacando fogo, raio, gelo, os caralho, terremoto, físico especial, destruindo tudo. Aí, porra, não, ele não é maligno, ele é só um animal protegendo o território dele, tá ligado? Ele é Comentários o que só você um acha Pokémon sobre o muito bravo, e é isso Giratina. aí. E também o que você acha desses temas que eu trago aqui, que são de terror, mas estão em obras que não são de terror. Que nem quando eu falei lá da Baleia Branca de ReZero. Acho que isso tem um mês mais ou menos. Eu gosto de falar disso porque me permite dar uma olhada em obras que eu nem faria questão de ver. Tinham até algumas pessoas pedindo pra eu falar do Wonder of You, O de Dorofio é Jojo. bacana. Imagina, deixa aí nos Porém, ele não é comentários muito as suas terror, né, mano? sugestões, Ele é mais a porque isso ajuda comunidade. bastante. Tipo, Agora, um deixa uma salve pros história de terror, abençoados né? que se É verdade. tornaram membros. Essa lista aí que tá passando na tela é atualizada uma vez por mês. Então, Ué? se você quiser garantir o seu nome aqui no final do Caralho! vídeo, Quantos assine um membro dinheiros? agora mesmo, que eventualmente o seu vai estar aparecendo aqui. Os benefícios são ter o Show, comentário show. destacado, com Aí a toma. insígnia ali do lado, Aí toma. ter o nome aparecendo no fim de Aí todos toma. os vídeos e ter acesso aos vídeos de forma antecipada. Então é isso, muito Isso pra mim não obrigado funciona. e até o próximo vídeo. Falou, meu nobre, falou. Vídeo bom, vídeo bom. Eu acho que eu já tinha assistido um vídeo desse canal, mano. Eu acho que eu já tinha assistido algum vídeo desse canal. Por causa que a voz dele não é estranha. E eu gosto, e eu não sou inscrito, cara. Eu acho que eu acompanhava esse canal com algum tipo de conteúdo de SCP ou algo assim do tipo, tá ligado? Mas enfim, mano, vídeo legal, eu gostei, Tome like, tome like. Teve algumas partes que eu discordei, mano, por causa que, pelo que eu me lembre, não era exatamente o que ele tinha falado. Pelo que eu estou me lembrando, hein, pelo que eu estou me lembrando. Eu não sou dono da verdade não, meu nobre. Se eu estiver errado também, comenta aí nos comentários, por causa que minha memória é memória de peixe, tá ligado? Eu não lembro de nada não. Mas não lembro nem o que eu comi ontem. Mas enfim, mano, no geral, Giratina, entre os três, o Giratina, ele é meu favorito, mano. Eu gosto do Giratina, aí depois vem o Palkia, aí depois vem o Dialga. É isso aí, eu gosto do design do Giratina, eu acho muito pica, acho muito foda, mas muito foda. Mas enfim, esse foi o React, meu nobre, e espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha pra ajudar no engajamento e tudo mais, e falou! Te vejo até o próximo React, meu mano. Fui!